Olá, meninos e meninas. Nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre a segunda fase no que concerne ao tema, né? O tema da redação é impossível de adivinhar, né? Então a gente vai, né, traçando assim alguns paralelos em relação aos temas anteriores para poder justamente, né, ter uma ideia de como a banca se comporta, né, do que interessa ao Rio Branco. Mas uma coisa é fundamental, é vocês terem em mente que vocês vão ser candidatos a um cargo para diplomata, um cargo de diplomata, né? O diplomata fala pelo Brasil, representa o Brasil, defende os interesses do Brasil. Então ele precisa conhecer o país, né? O diplomata precisa ter bagagem cultural, ele precisa saber quem é o Brasil, né? Quer dizer, que pessoas formam, que culturas, que música, que literatura, né? Em geografia vocês aprendem inúmeras coisas sobre o Brasil, né? Então é preciso, na segunda fase, ir além daquilo que vocês aprendem em geografia, né? Então a questão cultural é fundamental para vocês se darem bem na segunda fase. Vocês precisam ter bagagem, ler muito, ler sobre outras coisas, ler sobre literatura, por exemplo, né? A literatura, ela é uma aliada, ela é um braço, vamos dizer assim, que sustenta a segunda fase, né? Por uma questão muito simples. A produção cultural no Brasil, como música, como dança, folclore, né? Tudo é muito vasto, né? E nem sempre as escolas lidam com essa parte artística, né? Agora, literatura é obrigatório, né? É um conceito, é uma disciplina obrigatória nas escolas de ensino médio. Então, todo mundo que passa por ensino médio teria que ter visto, por exemplo, literatura, né? Faz parte da grade. E aí, se nem todo mundo estuda música, se nem todo mundo viu folclore, se nem todo mundo entende de dança, tudo bem, mas literatura todo mundo tem que ter visto. É uma maneira de conhecer o Brasil, é uma maneira de conhecer representações sobre o Brasil, né, maneiras de pensar de pessoas que viveram no Brasil em várias épocas. Então, de fato, a literatura é um braço, né? Volta e meia aparece alguma questão de redação ou de interpretação que diz respeito à literatura, né? Em 2019, a gente tinha dois títulos, né, dois títulos de livros, o livro do Alberto Costa Silva, O Rio Chamado Atlântico, e um conto, o título de um conto do Guimarães Rosa, que é A Terceira Margem do Rio, né? Então tá aí literatura dando apoio à ideia do Alberto Costa Silva. Então você não precisaria nem ter lido o conto, mas se você lê o conto, você teria um caminho, né, a mais para trazer de argumentação na redação, né? Já caiu, em 2008, por exemplo, um soneto do Drummond, O Legado, do livro Claro Enigma, e o candidato tinha que ler aquele poema, falar sobre aquele poema, que falava sobre o Brasil, né? Então é o poeta já com quase 50 anos pensando o que ele vai deixar para sua pátria de produção. Então sempre a banca dá um jeitinho, ou na interpretação, né, ou na redação, de falar de Brasil, da construção da identidade nacional ao longo aí dos séculos, da produção cultural. Já caiu o exercício falando de comida, né, que a alimentação representa o povo que a consome. Então, como o Brasil é representado pela sua comida, na sua diversidade, né? Já caiu, por exemplo, o que é ser diplomata, né, no século XXI. Então, claro que é ser diplomata a partir do conhecimento sobre o Brasil, né? É um recorte possível e interessante. Então, o que vocês precisam, de fato, ter como tema é esse conhecimento sobre a pátria. E, sobretudo, sobre a produção cultural, vamos dizer assim, né? Na pátria. Então, pessoas que pensam, que refletem, que argumentam sobre o Brasil nos diversos lugares, né? Nas diversas regiões do Brasil inteiro. Então, é fundamental esse tema aí de construção da identidade nacional e
da construção da cultura, do que nos representa, do que representa o povo brasileiro na sua diversidade. Tá? Leiam bastante sobre isso, que eu tenho certeza que esse tema vai respaldar uma série de possibilidades que possam ser trazidas pela banca. Né? Então, além de Brasil, claro, vocês podem, né, ver questões de fazer relações com todas as outras disciplinas, mas partindo sempre da bagagem cultural mais comum a todos, que é o Brasil, já que esse concurso é um concurso que não tem uma graduação específica. Então a banca não pode pedir nenhum tema específico para não privilegiar nenhum profissional. O que é comum nesse concurso é o Brasil. Tá legal? Até a próxima!